Lembra que eu falei para vocês que o débito cardíaco, né, que passa pelo rim, são 22%, ou seja, 1,1 litro. Esse sangue, ele vai chegar através da arteríola aferente e vai formar aqui, nesse enovelado, nosso glomérulo. Ele vai ter contato aqui com a cápsula de Bowman. Mas você fala assim, pô, mas aqui tá 625 ml, não era 1,1 litro? Aqui já foi descontado a parte do hematócrito. Aqui eu já estou trabalhando só com plasma. Desse 1,1 litro que chega aqui nos meus néfrons, 20% vai ser filtrado. O restante vai passar direto pela arteríola eferente, né, e vai para o restante do corpo. Ou seja, a minha taxa de filtração glomerular por minuto é 125 ml. A filtração glomerular, né, a gente tem o sangue, no sangue a gente tem o plasma, e o plasma ele vai passar por aqui. Nessa região, essas arteríolas que a gente possui aqui no glomérulo renal, ele possui várias fenestras, né? É tudo furadinho. O plasma, ele acaba passando, ele cai nesse túbulo e gera o filtrado glomerular, ou filtração glomerular renal. É basicamente, o filtrado glomerular é igual ao plasma. A única diferença que a gente tem aqui, que as proteínas são macromoléculas, por exemplo, a albumina, não vai passar por aqui. Só vai passar as moléculas menores, que vai ser filtrada aqui para dentro do túbulo, para o rim decidir se ele vai reabsorver essa substância ou vai jogar embora. As hemácias não passam aqui, só vai passar o plasma, mas a partir do momento que ele sai do capilar, ele vai receber o nome de filtrado glomerular. São 125 ml de filtrado glomerular por minuto, ou 180 litros por dia de filtrado glomerular, ou seja, são 180 litros de líquido que são filtrados pelo nosso rim por dia. Nosso plasma ele acaba passando 60 vezes pelo nosso rim, né, por dia. Esse aqui é o primeiro processo para a gente começar a pensar em excreção, né, falar em urina, é que ocorra a filtração. Que a filtração vai depender do quê? Para que ocorra a difusão, eu vou ter algumas pressões, né, que são aquelas pressões de Starr, né, que é a pressão hidrostática, a pressão coloidosmótica, essa diferença de pressão que vai fazer com que eu gere esse filtrado glomerular. A arteríola eferente está intimamente relacionada com o túbulo. Todo o percurso ali do túbulo renal ali vai ter uma arteríola eferente passando ao lado dela. Essa arteríola eferente ela pode fazer alguns processos. Algumas substâncias vão ser reabsorvidas. O nosso rim filtrou, foi para o néfron, 125 ml, entrou nos túbulos. Desses 125 ml que entrou, 124 ml vão voltar para a corrente sanguínea, vão ser reabsorvidos pela arteríola eferente e pelos capilares peritubulares. E apenas 1 ml por minuto, ou 1% do meu filtrado glomerular, vai ser excretado, que vai formar a nossa urina. Ou seja, são 180 litros que são filtrados por dia, sendo que 178 litros são reabsorvidos e 1,5 litros vai ser excretado na forma de urina. A representação da cápsula de Bowman, aqui temos o nosso glomérulo, a arteríola aferente que está trazendo o sangue aqui para passar pelo glomérulo e a arteríola eferente. Aqui vai acontecer todo aquele processo de difusão e tem algumas forças aqui que vão, se esse líquido ele vai ser filtrado, né, ele vai entrar aqui para a cápsula de Bowman e consequentemente para dentro do néfron, ou ele vai seguir viagem pela arteríola eferente. Quais são os fatores que influenciam isso? Vai ter a pressão hidrostática glomerular e a gente vai ter a pressão coleidosmótica glomerular, que vai ser dependente de proteínas. Lembra quanto que era a pressão hidrostática lá do meu capilar? Era em torno de 17 milímetros de mercúrio. Olha a diferença. Aqui no meu rim é 60 milímetros de mercúrio. É para forçar mesmo a saída de líquido de forma exacerbada mesmo para cair na cápsula de Bowman e para ser filtrado. Esses 3 valores aqui foram cobrados na prova. A pressão hidrostática glomerular é 60 milímetros de mercúrio, então é a força que está fazendo com o líquido, o plasma que sai, que está aqui, vire filtrado glomerular e entre para dentro da cápsula de Bowman e, consequentemente, do néfron. Eu tenho a pressão coleidosmótica, as proteínas, principalmente a albumina, que está fazendo com que eu puxe novamente esse líquido, peça que esse líquido saia do capilar para dentro do tubo. E eu também tenho a pressão da cápsula de Bowman, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que ela está empurrando, né? Está empurrando esse filtrado para dentro do capilar novamente. Quando eu somo essas forças, eu tenho uma filtração líquida de 10, ou uma pressão neta de filtração glomerular de 10. Por quê? A pressão hidrostática é a força que está fazendo com que o meu líquido saia do glomérulo e entre para dentro do túbulo. E tem 2 pressões que está fazendo com que o líquido volte para dentro do túbulo, que é a pressão coleidosmótica, que é a pressão mediada por proteínas, no caso a albumina, e mais a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que está empurrando esse líquido novamente para dentro do glomérulo. Eu tenho uma soma de 50 de pressão fazendo com que o líquido entre, e eu tenho uma pressão de 60 fazendo com que o líquido saia. Se eu subtraio, eu chego nesse resultado que é uma filtração neta, né, renal de 10 milímetros de mercúrio. O filtrado acontece por a diferença dessas pressões. Aí tem uma pegadinha aqui. Veja, aqui é a pressão
hidrostática da cápsula de Bowman. Daí você pergunta assim, cadê a pressão oncótica aqui da cápsula de Bowman, né? Puxando aqui o líquido para dentro da cápsula. Não existe. Por que não existe? Lembra que a gente falou que a pressão coloidosmótica ela é mediada por proteínas? As proteínas não passam aqui pelas fenestras, né? Elas não entram um aminoácido, mas a proteína, tipo uma albumina, uma proteína maior, ela não entra dentro da cápsula de Bowman. Então, como eu não tenho a entrada de proteínas aqui dentro da cápsula, eu não tenho pressão coloidosmótica. Bom decorar esses. Qual que é a taxa de filtração glomerular? 10 milímetros de mercúrio. Qual que é a pressão hidrostática glomerular? 60. Qual que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman? 18. Qual que é a pressão oncótica glomerular? 32. Qual é a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman? 0. Não existe. Existem alguns fatores que vão influenciar para que esse líquido seja filtrado ou não seja filtrado, não passa aqui pela cápsula de Bowman. São eles. O aumento do coeficiente de filtração glomerular eleva a filtração glomerular. O que ele está me dizendo aqui? Esse coeficiente que ele está falando aqui é minha pressão neta, que é 10. Ou seja, se minha pressão neta aumenta, eu filtro mais. A pressão hidrostática aumentada da cápsula de Bowman diminui a filtração glomerular. Por quê? Lembra que a pressão da cápsula de Bowman aqui, ela está jogando contra a pressão hidrostática, né? Minha pressão da cápsula de Bowman está tentando impedir que o líquido digere o filtrado glomerular. Então, se eu aumento essa pressão aqui, eu diminuo o filtrado glomerular, né? A pressão coloidosmótica ou pressão oncótica capilar aumentada reduz a filtração glomerular. Sim, porque a minha pressão coloidosmótica está aqui, certo? É 32. Se essa pressão coloidosmótica ela aumenta, por exemplo, de 32 ela foi para 40, foi para 50, eu tenho mais pressão, eu tenho mais energia fazendo com que o líquido volte para dentro do glomérulo. Aqui nesse desenho tem minha arteríola aferente, minha arteríola eferente. O cara que está aqui, ó, noradrenalina, epinefrina e endotelina. Lembra que essas três substâncias são o quê? São vasoconstritoras. E qual que é a função dela? Elas diminuem o filtrado glomerular. Por quê? Elas vão agir bem aqui. Não tem a minha arteríola eferente, né, que está chegando com o sangue aqui no glomérulo para depois gerar o filtrado glomerular? A noradrenalina e essas outras substâncias vasoconstritoras, ela agem na arteríola eferente. Ela diminui o lumen da arteríola eferente, consequentemente, né, pela lei de Ohm que a gente viu, eu estou aumentando a resistência, né? Se eu estou aumentando minha resistência aqui, eu estou diminuindo o meu fluxo, está vindo menos sangue aqui. Isso é clássico, pessoal, vocês vão ver muito isso em terapia intensiva, urgência e emergência, porque o paciente, quando ele está muito crítico, né, ele vem com uma hemorragia grande, ou a gente já colocou droga vasoativa porque a pressão arterial dele está muito baixa, ou o próprio sistema simpático dele começou a secretar noradrenalina, né, ou norepinefrina, como queiram, para manter a pressão arterial dele. O que vai acontecer? Essas substâncias aqui, elas se ligam na arteríola aferente e impedem o fluxo para o rim. Qual que é a lógica de fazer isso? Que 22% do débito cardíaco passa pelo rim, é quase 1,1 litro. Ou seja, se eu fecho aqui minha arteríola aferente, esse líquido é desviado do rim. Para eu não ter fluxo renal, para esse sangue que ia passar no rim, ser desviado lá para o cérebro, para o pulmão, para o coração. E essas substâncias bloqueiam aqui a arteríola aferente, então ele não tem fluxo de sangue renal, ele não gera filtrado glomerular e, consequentemente, ele não urina. Então, substâncias vasoconstritoras como a noradrenalina, ela diminui a filtração glomerular. E o que mantém essa arteríola aferente aberta para que ela traga o sangue para o glomérulo e, consequentemente, seja filtrado, são as prostaglandinas. As prostaglandinas são mediadores inflamatórios, né, que eles são secretados aqui pelo endotélio celular, e ela é liberada aqui, ela mantém o vaso aberto. A prostaglandina é como se fosse um mediador inflamatório que ele está relacionado com a dor. Então, quando a gente está com dor, tem toda aquela cadeia da cascata do ácido araquidônico, ele vai virar prostaglandina. E essa prostaglandina é captada pelo neurônio e a gente vai sentir dor. Quando eu estou dando um anti-inflamatório, por exemplo, estou dando um diclofenaco ou um cetoprofeno para o paciente, eu estou inibindo, né, a produção de prostaglandina. Só que se eu estou inibindo a produção de prostaglandina, o que vai acontecer? A prostaglandina que mantém a arteríola aferente aberta para eu ter fluxo renal. Se eu inibo a prostaglandina, eu fecho minha arteríola aferente e, consequentemente, eu tenho pouco fluxo renal e eu diminuo a diurese. Uma dica para vocês mais para frente, quando vocês começarem a clinicar aí, que o paciente crítico, a gente não coloca diclofenaco e esses outros AINES, né, que eles diminuem a filtração glomerular. Agora vamos para a queridinha aqui nossa, que é a angiotensina 2. Aquelas células justaglomerulares que a gente viu lá na mácula densa, tá lá no túbulo contorcido distal lá do nosso néfron, ele vai secretar renina. A renina vai interagir com a angiotensinogênio, vai gerar angiotensina 1, essa angiotensina 1 vai lá para o nosso pulmão, lá a ECA, a enzima conversora de angiotensina, vai clivar ela em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 ela vai secretada na corrente sanguínea. A angiotensina 2 ela é altamente vasoconstritora. Depois a angiotensina 2 também ela vai estimular a secreção de aldosterona, que é um hormônio da glândula adrenal, que vai fazer a absorção de água. O que é legal da angiotensina 2? Ela age na arteríola eferente. A ação dela é na eferente, não na aferente.
Simples, fazendo uma vasoconstrição na arteríola eferente, ou seja, aqui o meu sangue está chegando pela arteríola aferente, né? Meu fluxo de sangue chegou aqui, beleza. A minha angiotensina meio que bloqueou parcialmente aqui minha arteríola eferente, ou seja, esse sangue ele não vai conseguir passar para cá, certo? Ele vai ficar represado aqui dentro do glomérulo. Lembra que eu falei que a pressão hidrostática, que era? Hidro, água, estática, parada, ou seja, quando a água está parada, ela vai exercer uma pressão maior na parede dos vasos. Como ele vai ficar parado aqui, ele vai aumentar a minha pressão hidrostática glomerular, ou seja, eu vou fazer com que mais líquido seja filtrado. Eu estou fazendo com que o líquido saia do meu glomérulo e entre para dentro da minha cápsula de Bowman. Ele entrando aqui pela cápsula de Bowman, deu o rim, a gente vai ver que ele vai ter alguns mecanismos, ele vai reabsorver sódio, consequentemente água, e vai fazer com que minha pressão arterial se mantenha mais alta. Sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona e como ele funciona para regular a pressão arterial e o controle intravascular. Antes de mais nada, vocês têm que saber que quem controla a pressão arterial a longo prazo é nosso rim, e ele utiliza do sistema renina, angiotensina, aldosterona para fazer esse controle. E como isso funciona? Bem, vamos lá. A pressão arterial é reduzida, ou seja, o meu débito cardíaco cai e o fluxo de sangue para o meu rim diminui. Isso vai estimular os mecanorreceptores que a gente tem nas arteríolas do meu rim a estimular a mácula densa. Lá na mácula densa a gente vai ter aquelas células justaglomerulares que vão secretar o quê? Renina. Essa renina vai interagir com angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, e essa combinação de renina clivando angiotensinogênio vai gerar angiotensina 1. A angiotensina 1, como a gente sabe, tem pouco valor biológico, ou seja, ela não tem quase função. Mas quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai chegar lá nos nossos pulmões e vai interagir com a ECA, que nada mais é que uma enzima conversora de angiotensina, e vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é a forma ativa e ela tem várias funções no nosso organismo. Vamos começar por uma das principais, que ela vai agir lá na musculatura lisa dos meus vasos, promovendo vasoconstrição e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Outra ação da angiotensina 2 é agir na minha hipófise posterior, conhecido também como neurohipófise. Lá, ela vai estimular essa neurohipófise a secretar ADH. ADH é nosso hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Além de reduzir o débito urinário e, consequentemente, aumentar a pressão arterial, a vasopressina é um potente vasoconstritor. Ou seja, a gente tem mais um incremento de pressão arterial pelo mecanismo vasoconstritor da vasopressina, que é estimulado pela produção de angiotensina 2. Outro mecanismo super importante que a gente tem da angiotensina 2, ela age em receptores lá na minha glândula adrenal ou suprarrenal e faz com que essa glândula secrete mais aldosterona. A aldosterona, ela vai agir lá no meu rim, no ducto coletor e no túbulo contorneado distal, fazendo a reabsorção de sódio. E essa reabsorção de sódio, por osmose, ele vai fazer com que eu reabsorva mais água. Isso faz com que eu aumente minha pressão arterial. E no próprio rim, eu vou ter a ação da angiotensina 2, fazendo a vasoconstrição das arteríolas eferentes renais. Esse é o mecanismo de como esse sistema funciona. Vocês entenderam que a angiotensina 2 ela tem todas as funções. Ou seja, se ela ficasse ativa por muito tempo, eu sempre teria uma pressão arterial mais alta. Então ela precisa ser clivada, ou seja, degradada. E para que isso ocorra, eu tenho outra enzima que se chama angiotensinasa, que faz a degradação de angiotensina 2 e acaba todo esse processo. Ou seja, em situações que minha pressão arterial cai, esse mecanismo é ativado. E, consequentemente, o contrário é verdadeiro. Se minha pressão arterial sobe muito, a tendência é que esse mecanismo seja inibido em condições fisiológicas. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.